Equipes do TCM-RJ vistoriam a qualidade do asfalto da cidade. TCM-GO analisa transparência dos poderes executivos e legislativos dos municípios goianos. Plenário virtual do TCE-SE ultrapassa os 25 mil processos julgados. Escola Estadual Augusto de Lima será pioneira na adoção do aplicativo na ponta do lápis do TCE-MG. TCE-MT promove evento de interação com foco na eficiência da administração pública municipal. Encontro técnico no TCE-AM reúne presidentes dos tribunais de contas da região norte. Isso e muito mais agora no Jornal Atricom. Olá! Está no ar mais uma edição do Jornal Atricom, que é produzido pela TV Cidadã Alagoas em parceria com as assessorias de comunicação dos Tribunais de Contas do Brasil. E olha, os técnicos do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro começaram a verificar as condições do pavimento das vias da cidade. Essa ação faz parte do programa de acompanhamento da qualidade do asfalto. As equipes do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro já estão nas ruas para dar continuidade ao programa de acompanhamento da qualidade de asfalto, uma parceria do TCM com a COP e o UFRJ. Auditores da 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo, área responsável pela fiscalização das obras da Prefeitura, acompanham a retirada de amostras de solo, chamadas de corpos de prova, que são levadas para o laboratório da COP. Lá, são realizados ensaios que dirão se os parâmetros de execução do asfalto estão compatíveis e se atendem à qualidade exigida no que se refere à capacidade de suporte, ao teor do asfalto e à vida útil do pavimento. O programa integra o projeto Asfalto Liso da Prefeitura. O trabalho que está sendo realizado aqui foi certificado pela Associação de Tribunais de Contas do Brasil como uma boa prática e que deveria ser replicada ao longo do país e pelos outros tribunais de contas também. Esse tipo de certificação, de chancela, é muito importante para o que o tribunal faz, né? Permite que esse tipo de ação possa ser replicada e, ao mesmo tempo, dá o aval para o objetivo desse programa, né, de qualidade de asfalto, que é prover ao cidadão carioca um produto de melhor qualidade, com maior durabilidade e que possa ser o bom uso do dinheiro público, né, que é, em última instância, a missão do Tribunal de Contas. Uma perfuratriz rotativa é utilizada para a coleta dos corpos de prova do pavimento asfáltico. Esse cilindro de asfalto é levado para o laboratório da COP e a análise dessa amostra vai identificar a qualidade do asfalto dentro dos parâmetros técnicos das normas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e da Associação Brasileira de Normas Técnicas. O trabalho em asfalto é um trabalho muito tecnológico. Ele depende de uma série de parâmetros executivos, depende de uma série de procedimentos que têm que ser feitos de acordo com a norma. E parte do que a gente está verificando aqui é se esses procedimentos geraram, se foram feitos de maneira correta e se geraram um produto que é capaz de ter o desempenho previsto, né, em projeto e o desempenho que se espera dele, né, que a população espera que ele tenha. Dessa forma, o tribunal tenta colaborar com a prefeitura na melhoria do desempenho e na melhoria da qualidade do que está sendo feito, né? Isso permite que o tribunal tenha uma ideia mais clara da qualidade do que foi feito aqui. A atual parceria com a COP e o UFRJ teve início em 2019 e a primeira ação em conjunto foi realizada em 2020 no Aterro do Flamengo. Em 2021, o Tribunal de Contas avaliou o pavimento do novo elevado do Joá. Como todos sabem, tem muitos trechos de pavimento da cidade que apresentam recorrentes problemas, duram muito pouco, né? E muito disso tem a ver exatamente com deficiência de projeto e principalmente deficiência de execução. Com esse trabalho, o tribunal tem a intenção de fazer a análise do asfalto que está sendo executado aqui
e com isso verificar se esse asfalto vai ser um asfalto que vai ter uma vida útil adequada, que vai ter uma utilização boa para o cidadão, que vai ser um asfalto que em pouco tempo não vai apresentar nenhum tipo de defeito, buraco ou coisa que possa comprometer a segurança e o conforto do usuário, que em última instância é o cidadão, né? Então o objetivo principal é garantir ou ter pelo menos a informação de que esse asfalto aqui vai ser um asfalto com boa qualidade e que vai ter uma boa durabilidade para a cidade, né? E utilização pelo cidadão. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás publicou o acórdão referente ao processo de verificação das leis de transparência pelos poderes executivos e legislativos dos municípios goianos. Acompanhe. A análise feita pelo TCM de Goiás sobre a transparência dos poderes executivos e legislativos goianos durou 4 meses. O tribunal seguiu a metodologia recomendada na Resolução 009 de 2018 da Atricom e constatou a regularidade de 24 prefeituras e 4 câmaras municipais e a regularidade com ressalvas de 16 prefeituras e 13 câmaras municipais. O levantamento foi realizado pela Secretaria de Licitações e Contratos. De acordo com o secretário Vinícius Bernardes, em entrevista ao programa TCM Notícias, diversos aspectos foram observados na divulgação de dados das prefeituras e câmaras municipais, como informações institucionais, receitas e despesas, gastos com recursos humanos, procedimentos licitatórios, portal do cidadão, entre outros. Vinícius disse que os municípios goianos foram bem avaliados. Nossos entes administrativos, como, vamos dizer assim, dentro do critério de índice de transparência, eles estão, sim, bem avaliados. Nós temos quase 100% dos poderes executivos com a avaliação do mínimo que é exigido, né, de 50% de nível de transparência, quase 100% dos poderes executivos nesse contexto, e no âmbito do legislativo, acredito que por volta de mais de 80% dos municípios também dentro desse padrão. Então, como índice de transparência, a gente nota, de fato, uma evolução, uma busca dos municípios goianos, tanto de parte dos executivos quanto dos legislativos, de estarem, de fato, atendendo essa normatização que especifica as condições de transparência. O secretário informou ainda que o TCM está concedendo o certificado de qualidade de transparência aos poderes executivos e legislativos como forma de incentivo. E os municípios com deficiência são orientados a cumprir as leis na divulgação das informações nos portais Diário Oficial e veículos de comunicação. E o Tribunal de Contas do Estado do Ceará ultrapassou os 25 mil processos julgados exclusivamente por meio do plenário virtual. A ferramenta foi lançada há 2 anos e meio. A gente mostra agora esse balanço. Confira. Efetividade, transparência e celeridade nos julgamentos são alguns dos benefícios alcançados com o plenário virtual. A ferramenta foi lançada no fim de 2019 e permite que membros do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, mesmo em viagens oficiais, participem remotamente das sessões. E o resultado tem sido animador. 25.214 processos julgados por conselheiros e conselheiros substitutos nos 3 colegiados, de novembro de 2019 até 20 de maio de 2022. Foram 3.925 processos julgados no Pleno, 11.522 na primeira Câmara e 9.767 julgados na segunda Câmara. De acordo com o presidente do TCE Ceará, conselheiro Valdomiro Távora, com o sucesso dos julgamentos virtuais, as sessões presenciais passaram a ser dedicadas aos temas inaugurais, controversos ou que rediscutem jurisprudência. O Sistema Plenário Virtual foi desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação em parceria com a Secretaria de Sessões do TCE Ceará. A ferramenta ganhou uma versão atualizada em 2020 com novas funcionalidades, incluindo a possibilidade de sustentação oral de forma online.
Com o fortalecimento da acessibilidade, cidadãos, jurisdicionados, advogados e partes interessadas não precisam mais se deslocar presencialmente ao tribunal para acompanhar os julgamentos. Tudo pode ser feito de forma online. Que a gente entende que viabiliza muito a participação social, o acompanhamento da sociedade na atuação dos tribunais de contas. Nós garantimos a publicidade dessas informações em tempo real. Após encerrado o julgamento, essas informações já estão disponíveis e ainda que o julgamento aconteça de forma virtual, nós conseguimos, por meio da implementação da funcionalidade de sustentação oral virtual, de garantir a participação e o exercício do contraditório e da ampla defesa em todas as fases, assim como acontece nos julgamentos presenciais. Com o plenário virtual, é possível acompanhar o resultado das sessões de julgamentos virtuais, a quantidade de processos julgados pelo Pleno e pelas câmaras, consultar os processos por localidade ou relator, basta acessar no link Plenário Virtual e conferir também as estatísticas dos resultados por meio de gráficos interativos. Realmente uma ótima iniciativa. E o Tribunal de Contas de Minas Gerais recebeu alunos, professores e dirigentes da Escola Estadual Augusto de Lima, do município de Nova Lima, Grande BH. Eles foram conhecer um pouco mais sobre o aplicativo Na Ponta do Lápis. A escola vai ser pioneira na adoção do aplicativo. O Tribunal de Contas recebeu, no dia 6 de junho, a comunidade da Escola Estadual Augusto de Lima, do município de Nova Lima, na Grande BH. Alunos, professores e dirigentes da escola vieram conhecer um pouco mais sobre o aplicativo Na Ponta do Lápis. A escola será pioneira na adoção do aplicativo entre as escolas estaduais de Minas. O conselheiro Cláudio Terrão, idealizador do projeto, conversou com alunos e professores sobre o papel transformador da educação. São os professores que formam todos os profissionais. Como eu tive a oportunidade de dizer aqui, eu não consigo enxergar uma área mais importante do que essa. É uma área que, a partir dela, nós teremos condições de empregabilidade, nós teremos um impacto positivo, por exemplo, nas políticas de segurança pública. O aplicativo ele é muito importante, em especial para que os gestores possam, com base num retorno dado Na Ponta do Lápis, desenvolverem projetos na estruturação da infraestrutura de suas escolas. Então, assim, eu não tenho dúvida de que é um momento muito oportuno para a utilização desse aplicativo e para colher, agora sim, resultados no curto prazo e no médio prazo também. Representantes da Secretaria Estadual de Educação também participaram do encontro. O subsecretário de Estado de Articulação Educacional, Igor Rojas, falou sobre as expectativas positivas para a educação pública. O aplicativo vai fomentar exatamente a participação de pais, de alunos, de estudantes, de membros da comunidade, para ali poder indicar para o diretor de escola o que seria necessário na infraestrutura adequar para a gente buscar melhoria ali na escola localmente. O diretor da escola, Alexander Francisco, disse que a unidade se sente honrada em ser pioneira no projeto. Estou muito orgulhoso da nossa escola ter sido escolhida, pioneira. E a partir dela que vai ir para o estado de Minas inteiro. Então, assim, orgulho de toda a minha equipe de estar fazendo parte disso. A diretora da Escola de Contas, Naila Murtê, destacou os objetivos da utilização do aplicativo. Fazer com que a educação pública seja transformada, fazer com que seja oferecido um espaço mais adequado para que jovens mineiros recebam a educação que eles necessitam. E os alunos da escola se mostraram empolgados com a novidade. Afinal, os problemas são muitos, assim como a expectativa por melhoras são promissoras. A primeira coisa é o aluno reconhecer que ele tem voz na escola. Ele pode saber que ele está ali e ele é protagonista. E ele está em maior número. E se ele está em maior número, ele vai tomar atitude diferente e ver que ele pode resolver o que está um problema para ele. Tem salas que as carteiras são horríveis, então seria um ponto que eles bateriam bastante, seriam nas carteiras da sala. Que é um problema que ele não vai poder ficar ignorado. Então ele vai ser resolvido o mais rápido possível. Esse aplicativo a gente realmente está muito junto com ele, de mão dadas, porque é uma coisa que, igual o Rodney falou, é um problema que não pode ser ignorado. Então com isso vai ter que ser selecionado. Então eu acho muito interessante. Eu sei que esse aplicativo pode ajudar muita gente e, e eu sei que vai resolver.
que a gente está lutando por isso e com certeza a gente vai conseguir ter voz. Eu acho que com o aplicativo é muito bom, porque vai aprimorar mais, né? O ensino, a educação, qualidades boas para a escola e não só para a nossa, porque com o decorrer do tempo, esse projeto vai se espalhando por estado, vai se espalhando pelo Brasil e quem sabe pelo mundo, né? O convênio entre TCE, MG e Estado para aplicação do programa na ponta do lápis em todas as escolas da rede estadual de ensino foi assinado em abril. A chefe de gabinete do conselheiro Cláudio Terrão, Raquel Carvalho, destacou os próximos passos do projeto. A escola vai capacitar esses alunos e esse grupo de professores para que eles possam ser agentes da transformação. E a partir desse momento em que eles estiverem capacitados, este grupo de professores e esse grupo de alunos, eles então serão os agentes lá da escola que irão divulgar e multiplicar esse conhecimento, sempre com a nossa supervisão na retaguarda do Tribunal de Contas. Mais de 140 agentes públicos, entre prefeitos, presidentes de câmaras, controladores e procuradores, participaram do Interage TCE-MT 2022, realizado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. O evento tem o intuito de reduzir a ocorrência de irregularidades e trazer mais eficiência à administração pública municipal. Uma estrutura preparada para estimular o diálogo produtivo com os gestores públicos. O TCE de Mato Grosso abriu as portas da Escola Superior de Contas para a realização do Interage TCE 22. O evento reuniu representantes de 22 municípios que têm as contas relatadas pelo conselheiro Antônio Joaquim. Nós temos que ajudar os gestores a executar as políticas públicas, não ficar apenas no limite da fiscalização por si só. Nós temos que contribuir no resultado das políticas públicas. Para atender a ideia do encontro de orientar e aproximar o órgão de controle aos agentes públicos, 8 unidades do TCE fizeram uma apresentação dos trabalhos de cada setor que tem ligação direta com a administração pública. Os servidores do tribunal ficaram disponíveis para as dúvidas. Muito importante, são coisas que a gente deveria saber e às vezes a gente não sabe, né? Às vezes falta de informação e algumas coisas, e esse evento é bem bacana para a gente se inteirar, para saber o que está acontecendo. A carga de instrução vindo dessa maneira deixa o governo mais preparado, deixa a gestão mais preparada para poder fazer decisões, tomar decisões dentro daquilo que manda a legalidade, que manda todos o bom manual de uma boa gestão, né? Programas como esse, que qualifica, capacita, inspira e estimula o planejamento, certo? Com resultado, com cobrança de resultados, é uma iniciativa altamente louvável, ganha com isso a gestão pública e ganha com isso o nosso principal cliente, que é a população, que é a sociedade. O prefeito de Luciara aproveitou o encontro e garantiu a adesão ao GPE, Programa de Apoio ao Gerenciamento do Planejamento Estratégico dos Municípios. Muito importante para nós, né? Para os municípios, vai só somar, ajudar, isso é importante, né? E nós queremos uma parceria com o Tribunal de Contas para ajudar nós a implantar lá esse sistema e fazer ele valer. No auditório, as palestras trouxeram as principais falhas e dúvidas daqueles que estão à frente das administrações públicas. O Interage TCE 22 vai atender todos os municípios que terão as contas relatadas pelos demais conselheiros. Essa visão orientativa, promovida pela Corte de Contas, é foco da gestão do conselheiro presidente José Carlos Novelli. Nós temos 86 novos prefeitos no estado de Mato Grosso. Muitos deles nunca tinham participado de um processo político e nem administrativo público, né? Eram médicos, enfermeiros, advogados, agropecuaristas, né? E a legislação está constantemente mudando, né? E esse encontro vem exatamente para isso, para preparar esses novos gestores, né? E também trazer à luz as mudanças da legislação pública para que esses gestores acertem
não cometa irregularidade e tenha um resultado positivo, beneficiando a população que mora nos 141 municípios do estado de Mato Grosso. Essa interação promovida entre o TCE e os agentes públicos reforça o protagonismo orientativo da instituição para aprimorar os serviços públicos em busca de resultados efetivos. Todos estão sujeitos a erros, mas se for possível evitá-los, melhor assim, né? Mas como é que se evita? Esclarecendo por que acontecem as coisas erradas. É um esforço gigantesco, grandioso do Tribunal de Contas para continuar cumprindo o seu papel. Com isso, quem ganha é o Estado, quem ganha é o gestor, quem ganha é o recurso público, que é bem administrado. Então, é o jogo do ganha-ganha. Os presidentes dos tribunais de contas da região norte participaram do primeiro encontro técnico do grupo de trabalho dos tribunais da região norte para discutir e efetivar ações relativas ao meio ambiente. O evento foi realizado na sede do Tribunal de Contas do Amazonas. Os olhos do mundo estão voltados para a Amazônia, a maior reserva de água doce e biodiversidade de flora e fauna preservada do planeta. A falta de consciência ambiental e o paradigma entre desenvolvimento e preservação são pontos que merecem reflexão e atitudes para evitar a destruição deste patrimônio natural. Com esse foco, 7 conselheiros presidentes dos tribunais de contas da região norte participaram do primeiro encontro técnico sobre essa temática. A ideia é discutir as oportunidades para o desenvolvimento sustentável na Amazônia e os principais riscos envolvidos. O presidente da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil enfatizou a necessidade do empenho de toda a sociedade e o cumprimento do dever constitucional dos órgãos de controle nesse assunto. Eu diria assim que nós temos a responsabilidade de olhar para o conjunto das políticas públicas. E a agenda ambiental, da sustentabilidade, não é apenas colocada no plano interno. Organismos internacionais se dedicam cada vez com mais vigor e intensidade, vide os objetivos do desenvolvimento sustentável. No primeiro encontro técnico do grupo de trabalho dos tribunais da região norte, foram realizadas discussões acerca da regularização fundiária para a proteção das florestas, mecanismos de governança e gestão, além do controle e licenciamento ambiental, entre outras temáticas relacionadas ao meio ambiente. No último dia de evento, ficou acertado que os representantes dos tribunais de contas da região norte continuarão se empenhando e agregando esforços nessa missão de cuidar da Amazônia. Porque a Amazônia, como todos sabem, é uma preocupação mundial. Por isso, é importante que nós façamos essa inserção de todos os atores, não é, que cuidam, que tratam dessa temática. E olha, para encerrar essa edição, a gente conta um pouco agora da história de uma ferramenta importantíssima da Atricom, que é o marco de medição de desempenho dos tribunais de contas. Acompanhe a reportagem. 25 de maio de 2022. Membros e servidores das 33 cortes de contas do país estavam reunidos no Tribunal de Contas do município de São Paulo para mais um ciclo do MMDTC, Marco de Medição do Desempenho dos Tribunais de Contas. A ferramenta, desenvolvida pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, é um instrumento de avaliação que serve para verificar o desempenho dos tribunais em relação às boas práticas internacionais e às diretrizes de qualidade estabelecidas pela própria Atricom. Neste ano, nós estamos retomando esse processo com todo o contexto de análise de visitas técnicas, de análise de evidências e também incluindo alguns pontos, alguns quesitos que se relacionam diretamente aos reflexos da pandemia na atuação dos tribunais de contas. Porque, como regra, essas instituições, assim como outras, ficaram fechadas na sua atividade presencial, mas não deixaram de atuar, muito pelo contrário, tiveram um desempenho muito significativo, produtividade elevada, mas é preciso que nós analisemos, através de um instrumento tão rico e detalhado como é o marco de medição, esses reflexos, esses impactos, digamos, da pandemia nas instituições de controle externo. Então, estamos com um número muito significativo
significativos de participantes, seja na atividade presencial ou remota, o que indica, repito, esse engajamento dos 33 tribunais de contas do país nessa atividade. Para a aplicação do MMDTC, os tribunais precisam formar 2 comissões, a de avaliação e a de controle de qualidade. Os participantes das comissões recebem um treinamento e logo depois seguem para as próximas etapas do projeto: autoavaliação, garantia da qualidade e consolidação, análise, certificação e divulgação dos resultados. O Marco de Medição de Desempenho é uma ferramenta e um programa grandioso dos Tribunais de Contas, um dos principais programas da Tricom. Ele é baseado no SAI-PMF da Intosai, onde visa exatamente mostrar para a sociedade os valores e os benefícios que a atuação do controle externo devolve para a sociedade, para a população de modo geral. Este ciclo agora de 2022, ele tem algumas particularidades. Daí a importância de se dividir muito bem as etapas, começando com um treinamento. São 3 dias de treinamento. Começamos com as equipes de autoavaliação e controle da qualidade e terminando com as equipes da garantia da qualidade. Então nós vamos ficar até sexta-feira nessa etapa de treinamento. Depois iniciamos uma segunda etapa, que é da autoavaliação. Então, as equipes já treinadas, cada Tribunal de Contas faz a sua autoavaliação e logo em seguida o próprio Tribunal de Contas também com uma outra equipe faz o controle dessa autoavaliação, da garantia dessa autoavaliação. E na terceira etapa vem a garantia da qualidade, que são equipes multidisciplinares de vários Tribunais de Contas, onde vão nos tribunais avaliar e garantir que aquela avaliação cumpriu alguns requisitos de acordo com o manual e de acordo com as normas internacionais para que a avaliação possa ser validada. E após esse ciclo de garantia da qualidade, nós fazemos aí sim uma consolidação dos resultados e apresentamos no encontro nacional esses resultados consolidados. O marco de medição do desempenho dos Tribunais de Contas faz parte do programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas da Tricom. Em 2017, o MMDTC foi aplicado nas 33 cortes de contas do país. Em 2012, a então nova diretoria da Tricom tomou uma decisão importante de não atuar somente na defesa corporativa dos associados, mas também no aprimoramento dos tribunais de contas. Com base nesse objetivo, foi estabelecido o plano estratégico da gestão, o primeiro plano estratégico da Tricom, e um dos objetivos era justamente esse, focar no aprimoramento da qualidade e da agilidade dos tribunais de contas. Esse objetivo ele deu nome ao programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas, e que envolve hoje tanto o marco de medição do desempenho quanto o projeto de resoluções diretrizes. O marco de medição do desempenho, na sua origem, lá em 2013, ele tinha um formato diferente. Ele era mais simples, mais leve, com o objetivo de fazer um diagnóstico mais geral a respeito dos processos e da estrutura dos tribunais de contas. Então, tinha questionamento como, por exemplo, se o Tribunal de Contas tem uma ouvidoria, se essa ouvidoria tem a porta aberta para o cidadão, se tem corregedoria, a corregedoria realiza correções. Naquele momento, a gente já teve uma grande adesão dos tribunais de contas, mas não era 100%. A partir do resultado desse primeiro diagnóstico, foi possível ter um retrato a respeito da situação dos tribunais de contas naquele exato momento e, com base nesse resultado, estabelecer um plano de melhorias para os anos seguintes. Esse plano de melhorias ele envolveu principalmente a reformulação do instrumento de avaliação. Então, em 2015, nós já tivemos uma primeira aplicação do marco de medição de desempenho, no formato em que ele é hoje, inspirado no SAI-PMF, produzido pela Intosai, em que aí nós temos indicadores, com critérios, com sistemática de pontuação, com as regras estabelecidas de forma científica, E desde então, nas versões de 2017 e 2019, a cada ano é feito aprimoramento na ferramenta com base nos resultados do período anterior, sempre através de um plano de melhorias. Com o passar dos anos, o projeto continuou evoluindo. As inovações mais recentes e importantes foram o sistema Aprimore, desenvolvido pelo Tribunal de Contas de Rondônia,
e a inclusão de indicadores específicos da pandemia. O sistema recebeu o nome de Aprimore justamente porque aprimora a aplicação do marco de medição. A ferramenta eleva o grau de precisão na avaliação dos tribunais de contas. Permite o acompanhamento em tempo real do desempenho dos órgãos de controle, além do aperfeiçoamento da metodologia com a substituição das planilhas de questionário empregadas anteriormente. Já em relação aos novos indicadores, serão 85 novos critérios distribuídos em 5 indicadores, que vão medir a atuação dos tribunais durante a pandemia da Covid-19. A Fundação Vanzolini, ligada à Universidade de São Paulo, USP, é a responsável pela condução do processo de certificação da ferramenta. Uma importante ferramenta que traz uma inovação esse ano, que é a versão digital, né? Nós vamos trabalhar com ele através do sistema Aprimore, que é uma ferramenta desenvolvida pela Atricom em parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. E este evento aqui hoje traz em sua dimensão a apresentação dessa ferramenta, a divulgação por sorteio das comissões que irão visitar o país, realizando a garantia, e aqui também a disseminação do conhecimento com as inovações que serão apresentadas. Que inovações são essas para esse ciclo? A inovação de temas voltados à pandemia, que também serão certificados, medidos e certificados pela Atricom com a auditoria realizada, a garantia realizada pela Fundação Vanzolini. Então aqui nós também vamos apresentar essa novidade a cada um dos colegas conselheiros e conselheiras, auditores e auditoras do Brasil, que vão marchar pelo Brasil afora, realizando as medições, as avaliações, os controles e finalmente a garantia para a certificação lá em novembro. A Fundação Vanzolini praticamente dispensa a apresentação, porque é uma instituição vinculada à Universidade de São Paulo, que conta com uma experiência de 55 anos de trabalho técnico, científico, reconhecido mundialmente e que, portanto, traz para esse processo de avaliação dos tribunais de contas levado a efeito pela Atricom, traz todo o seu suporte, a sua acreditação, o seu compromisso com o trabalho que é feito, exatamente para fazer com que o trabalho de avaliação dos tribunais seja um trabalho consistente, que possa efetivamente medir, aferir o trabalho que cada um dos tribunais de contas do Brasil está fazendo e de que maneira isso pode estar impactando a vida das pessoas. E como diz o nosso presidente César Miola, de que maneira nós estamos procurando melhorar a vida das pessoas. Então a participação da Fundação Vanzolini ela é fundamental, porque ela proporciona que o conhecimento acumulado, adquirido pela Fundação Vanzolini, seja incorporado pelas nossas equipes de avaliação. E contar com o selo da Fundação Vanzolini atestando que o mecanismo de avaliação desenvolvido pela Atricom para os tribunais de contas é um mecanismo eficaz e um mecanismo que efetivamente consegue aferir o desempenho de cada um das cortes de contas do país. Para o presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo, conselheiro João Antônio, anfitrião da abertura do MMDTC Ciclo 2022, o marco é uma ferramenta indispensável para o fortalecimento nacional do controle externo. Em primeiro lugar, os meus parabéns para a nossa entidade maior, a Atricom, que há anos vem buscando um aperfeiçoamento constante do sistema Tribunal de Contas, né? E o instrumento MMDTC é exatamente um instrumento que vem nesta direção, contribuindo para esse aperfeiçoamento constante, portanto, parabéns à Atricom. Mas recepcioná-los aqui é importante para o Tribunal de Contas do município, porque nós vamos estar sempre, a gente está sempre aberto a novas experiências, novos aprendizados, novas práticas, e isso vem enriquecer o Tribunal de Contas. Mas mais do que isso,
São Paulo é um encontro de culturas. Talvez nós tenhamos aqui a mais alta população nordestina, né? São Paulo é constituída por um encontro de culturas. Então nós já estamos muito acostumados em trabalhar, em nos relacionar com o Brasil. Aqui a cidade de São Paulo é um encontro de vários Brasis. E aliás, com comunidade internacional também. Então é um evento para nós muito prazeroso. E para os próximos ciclos, o presidente da Tricom, César Miola, já adianta as próximas novidades do MMD-TC. Já estamos sinalizando para os tribunais de contas alguns incrementos que pretendemos adotar a partir do próximo ciclo, incluindo, por exemplo, para ilustrar a questão da educação ambiental e da concretização de um dispositivo da Lei de Diretrizes e Bases de Educação, a LDB, que trata da obrigatoriedade de as escolas de educação básica do país ministrarem conteúdos relacionados à cultura africana, afro-brasileira e indígena. E com isso nós entendemos que vai se dar um passo muito importante para o enfrentamento do chamado racismo estrutural, porque nós vamos incidir, nós, Estado, Poder Público, na base, numa ação de natureza educativa. Então nós queremos colocar o olhar dos tribunais de contas nesse objetivo, haja vista que já temos algumas experiências no Brasil. Eu cito o meu estado, o Rio Grande do Sul, onde o TCE já há alguns anos acompanha e fiscaliza esse dispositivo legal. Então são ilustrações de processos de melhoria que nós pretendemos trazer de natureza, diria, incremental em relação a esse assunto. O Jornal A Tricom fica por aqui. Eu aproveito para lembrar que você pode conferir esta edição e também as nossas edições anteriores no YouTube da TV Cidadã Alagoas. Até a próxima edição.